Pedro, alguém como eu. Esse é o título dessa mensagem. Pedro, alguém como eu. Pedro é alguém como eu, alguém como você. Nós vamos entender juntos por quê. E vamos trabalhar juntos para que Deus possa estar tendo misericórdia de nós. Amém? Diz a palavra de Deus em Mateus capítulo 16, verso 13. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu. Quem que respondeu? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas. Respondeu Jesus: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi sangue e nem carne que te revelou, mas o meu Pai que está no céu. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não poderão vencê-la. Eu lhes darei a chave do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado nos céus, o que você desligar na terra será desligado nos céus. Amém? Pai, graças te damos por tua palavra. Desejamos, Pai, mais uma vez, Pai, caminhar, Deus, por caminhos de revelação, por caminhos de entendimento, Deus, e assim nós te pedimos, Pai. Deus, liga algo no nosso espírito, Pai, nessa noite. Pai, conecta algo no nosso espírito essa noite, Deus. Que sejamos, Pai, não apenas, Pai, telespectadores. Que não sejamos apenas ouvintes, Pai, mas que possamos estar aqui em nome de Jesus, Deus, como canais, Pai, de bênção, Deus. Como pessoas que estão aqui, Deus, que são como, Deus, altares levantados a Ti, Pai. Que cada um que está aqui nessa noite, Pai, conecte com o céu e possa gerar nesse lugar uma atmosfera de adoração, uma atmosfera profética. Pai, no nome de Jesus, Pai, que cada um nesse lugar, Pai, esteja antenado, ligado, conectado com os céus nessa noite. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém? Amém? Ah, pensei que eu estava sozinho. Amém, querido? Fica ligado, irmão. Deixa Deus falar com você de verdade. Chegando Jesus na região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? O Senhor está perguntando aos seus discípulos sobre a sua identidade, sobre quem Ele era. Não eram pessoas comuns, não estava perguntando para qualquer um, mas para aqueles que caminhavam com Ele, dormia com Ele, almoçava com Ele, jantava com Ele, andava com Ele. E se eu perguntasse para você, Lucas, quem sou eu? Será que você saberia definir bem quem é o pastor Douglas? Será que você conhece, querido, com quem você anda? Será que você conhece principalmente não as pessoas que você anda, mas o Deus que você anda, o Deus que você caminha? Então esse era o interesse de Deus, né? Esse era o interesse de Jesus, saber o que seus discípulos achavam dele. Eles estavam em Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe era uma região onde Herodes Filipe, ele tinha reconstruído essa cidade. E essa cidade, ele tinha herdado, né, o governo dessa cidade do seu irmão, que era Herodes Antipas. Então, Herodes Filipe agora ele reconstruiu a cidade, e ela chamava de Cesareia, em homenagem ao imperador César. Por isso chamava de Cesareia de Filipe, porque foi reconstruída por Filipe. E naquela região ali, o Senhor começou a conversar com eles. Aí eles começaram a dizer: alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Elias, e outros falam que o Senhor é Jeremias, e outros falam que o Senhor é um louco, e outros falam que o Senhor é endemoniado. Você sabia disso?
que era isso que falavam de Jesus. E outros falam que o Senhor tem parte com o capeta. E outros falam isso, e outros falam, e outros falam. E eu não estou, irmãos, conjecturando aqui. É verdade o que falavam a respeito de Cristo, essas coisas. Mas Jesus chega, mas eu não quero saber o que eles falam, quero saber o que vocês pensam a meu respeito. Então diz a palavra que Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Agora, querido, olha as palavras de Jesus. Respondeu Jesus: Bem-aventurado é tu, Simão. Feliz és tu, Simão Bar-Jonas, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne nem por sangue, mas foi meu Pai que está no céu que te revelou. Ou seja, meu Pai que está no céu falou agora por tua boca. Na verdade, o que aconteceu aqui, irmãos, é um homem dando lugar ao Espírito de Deus. Aqui Pedro não foi carnal, Pedro estava conectado, como eu pedi a Deus que fizesse com você nessa noite, que te conectasse com o céu. Para quê? Para que você fale pelos céus e não por você mesmo. Para que você nessa noite fale pelos céus, pense como os céus e não como você mesmo. Que não seja a tua alma, que não seja nem o teu próprio espírito, mas que seja o Espírito Santo de Deus, que não somente nessa noite, mas nesses dias, nesse tempo, possa te guiar, possa falar por você, possa viver em você. E foi isso que aconteceu com Pedro. Pedro, ele foi usado como um vaso, onde o Senhor o encheu da sua glória e da sua revelação, e ele liberou, pôs para fora. Mas isso não estava no entendimento dele. Você sabia que Pedro liberou algo que ele não entendia. Pedro falou: Tu és o Cristo. Ok. O Filho do Deus vivo. E Jesus falou: Muito bom. Mas Jesus logo parou para pensar. Eu creio que foi assim, sabe? Jesus falou: Boa, aleluia. Mas logo parou para pensar e falou: Pedro, Pedro não tem essa revelação. Pedro, assim como os demais, não tem o conhecimento do que ele está falando. Aí disse: Pedro, bem-aventurado és tu, porque foste guiado pelo Espírito. Bem-aventurado és tu, porque foste guiado pelo Espírito do Senhor, que te encheu e você deixou liberar, deixou ser canal. Porque isso não vem de ti o que você falou agora, porque ele só foi um canal. Deus muitas vezes, querido, ele vai nos usar como um canal. Deus muitas vezes vai nos usar como um canal, escuta o que eu estou te falando, para fazer coisas que nós nem mesmo acreditamos. Sabia? Que você vai fazer coisas e depois você vai falar: como isso aconteceu? Como isso foi feito? Por quê? Porque Deus precisava usar alguém. E naquele momento você deu liberdade ao Espírito que usasse você. Mas você sabe, Deus vai usar você para curar pessoas através da sua oração, coisa que você nem crê, para que você ensine, libere uma palavra profética de coisa que você nem entende. Isso já aconteceu contigo, sim ou não? E vai continuar acontecendo. Mas o desejo de Deus é que você seja canal e que você entenda o que você está fazendo, entenda o que você está falando, entenda o que você está edificando, entenda o processo pelo qual você está passando. Esse é o desejo do Senhor. E ele diz: Feliz é você, filho de Jonas, porque isso não te foi revelado por carne nem por sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu lhe digo: você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Irmãos, Pedro estava liberando uma palavra. Pedro estava trazendo a revelação de uma profecia. E o que nós estamos entendendo nesses dias é que os céus do Brasil e de todo o mundo estão repletos de profecias. Jeremias as liberou, Isaías as liberou, Oséias as liberou, o próprio Jesus as liberou. E muitas palavras ainda não foram cumpridas. Elas encheram os ares do Brasil.
Existem profetas que liberaram, não só os profetas dos tempos bíblicos, mas profetas no ano passado, no ano retrasado, há 10 anos atrás, há 15, há 20, que usados pelo Senhor liberaram palavras proféticas sobre essa nação. Liberaram palavras proféticas sobre a sua vida. Liberaram palavras proféticas sobre o seu ministério. E sabe por que nós não estamos vivendo isso hoje? Porque nós não entendemos aquilo que foi liberado para nós. Quando eu não entendo, eu não me posiciono. Quando eu não me posiciono, eu não tomo posse daquilo que foi liberado. E é isso que Deus quer falar conosco. Pedro, alguém como eu. Pedro é alguém que se deixou, sabe, que foi usado como um canal, mas ele não estava entendendo o que estava acontecendo. Então, por um momento, ele teve a revelação de uma profecia. Mas ele não teve. Toda profecia, ela é revelação. Segundo ponto, interpretação. E o terceiro ponto, aplicação. Toda profecia é revelação, vem aquilo que Deus libera. O segundo momento, interpretação, entender a interpretação daquilo que Deus liberou. E o terceiro ponto, aplicação, que é se posicionar para cumprir aquilo que Deus quer fazer. Porque não é Deus que posiciona, irmãos, é você que se posiciona. Sou eu que me posiciono. Então, Pedro é alguém que tem a revelação. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Uau! Mas ele não tem entendimento do que ele disse. E por não ter entendimento, ele não se posiciona da forma correta para ser aquilo que Deus esperava. Assim sou eu. Assim é você. Querido, Pedro é um homem, ponto 1, muitas vezes distraído por muitas vozes. É um homem que anda com Jesus, um homem que conhece a Jesus, mas é distraído por muitas vozes. Assim sou eu, assim é você. Conhecemos a Jesus, sabemos quem Ele é, mas somos distraídos. Não estamos o tempo todo atentos, conectados. Pedro é um homem que acorda na hora que deveria dormir e dorme na hora que deveria acordar. Você entende isso? A palavra fala, nós vamos falar de muitos textos, não vai dar tempo de abrir todos, mas em Marcos, no capítulo 4 e verso 35. Fala que Jesus está ali no mar da Galileia. E Jesus está indo para uma região e está num barco no mar da Galileia. O mar da Galileia, na verdade, querido, não é um mar. Você sabe disso, é um lago. O mar da Galileia, ele está a mais de 200 metros abaixo do nível do mar. Ele está mais de 200 metros, mais ou menos 225 metros abaixo do nível do mar. E ele é um lago. Está cercado por várias montanhas, é o mar da Galileia. Ali Jesus estava. E quando Jesus entrou com os seus discípulos, ele entrou no barco. E ali, se você for ver a história, diz que não tinha só o barco deles. Tinham outros barcos que também os seguiam. E agora Jesus está dentro do barco, juntamente com os seus discípulos. Jesus estava cansado, porque ele era homem. Homem como eu e você, ele se cansou e foi dormir. Diz que ele pegou lá na frente do barco, botou um travesseiro e deitou. E de tão cansado, rapidinho ele dormiu. E os discípulos estão ali com ele. Agora, querido, olha a falta de entendimento. Eu quero trazer algo bem prático para você hoje, bem prático. Olha a falta de entendimento de Pedro, como eu e você. Irmãos, aonde Jesus está, não há por que ter medo. Aonde Jesus está, irmãos, qualquer problema está resolvido. Aonde Jesus está, não há tempestade que nos assole. Eles estavam no barco. Sabe, barco fala da nossa vida. Barco fala da nossa casa, da nossa família, da nossa vida, é o nosso barco. Quando a palavra fala para o próprio Pedro, Pedro, lá naquela pesca, deixa eu entrar no teu barco. Jesus está falando, Pedro, deixa eu fazer parte da tua vida, da tua história. E é isso que Jesus te chama nessa noite. Deixa eu fazer parte da tua casa, do teu barco, da tua vida. E os discípulos permitiram, então Jesus está com eles no barco. Mas quando acontece aquela tempestade, mesmo
os discípulos ao lado, junto com Jesus, eles desesperam, ficam doidos, e vão lá acordar Jesus, e vão lá e mexem com o mestre, mexem com ele, e diz assim, Senhor, e ele acorda, e diz assim, olha, o Senhor não te importa que pereçamos? O Senhor não percebe que nós vamos morrer? E o Senhor não faz coisa alguma? Então você conhece o que aconteceu. Jesus de pronto levanta, estende a sua mão e num simples assopro, e num simples liberar da sua voz, ele manda com que o mar acalme, ele manda com que os ventos emudeçam, ele mande com que aquilo que estava em desordem volte a se ordenar, e tudo volta como era antes. Pronto, simples. E aqueles homens ficam ali pensando, doidos, mas olha, é ele mesmo, ele é o Filho de Deus. Como alguém tem poder sobre as águas, sobre o mar? Mas o problema, querido, não tem nada de bom, de legal nisso, porque Jesus chega para eles e os adverte. Jesus chega para eles e diz, homens de pouca fé. Jesus fala, olha, quem tinha que ter feito isso era vocês e não eu. Vocês podem fazer, eu já ensinei para vocês, eu já trouxe a convicção de que está nas suas mãos fazer a mesma coisa. E eles ficam ali pensativos, mas o que está acontecendo? Algo está vindo contra eles. Então, irmãos, quando aquilo que vem contra a nossa vida, e se nós caminhamos com Jesus, se há algo que vem contra a nossa vida, nós podemos dormir. Ainda no meio da tribulação, pastor, sim. Ainda no meio da tempestade, sim. Ainda com o barco querendo afundar, peraí, querido, Deus está nesse barco, Jesus está aí, tá, então o barco não vai afundar, irmão. O barco não vai afundar. E Jesus queria mostrar isso para os seus discípulos, e falar para eles, olha, quando as lutas se levantam contra a nossa vida particular, e eu estou na vida de vocês, descansem. Ou seja, na hora que eles poderiam dormir, eles poderiam ter, sabe, aberto o olho, visto ali Jesus, porque eu creio que todo mundo estava dormindo no início. Na tempestade, Jesus não acordou, irmão, Jesus é o modelo. Se ele não levantou, vamos dormir também, deixa quieto, porque ele bem sabe o que faz. Se essa tempestade não acorda ele, vamos dormir junto. Irmãos, deixa eu dar um conselho para você, descansa. Pastor, está forte a tempestade, descansa. Pastor, o barco vai afundar, não vai não. Descansa, confia. Então na hora que ele tinha que dormir, ele acordou. Mas a palavra também fala que em Marcos, no mesmo capítulo, no verso 14, no capítulo 14 de Marcos, verso 37, agora é o contrário. Agora não era para dormir, era para ficar acordado. E eles estão dormindo. A palavra diz que eles estão no Getsemane. E agora são os últimos dias de Jesus na terra. E Jesus sobe num lugar para orar, Jesus sobe num lugar para poder interceder. Sabe, daquele momento ali, Jesus ia ser preso, ia ser julgado. Isso culminaria na cruz, em tudo que ele passou. Então ele está enxergando e sabendo de tudo isso. Como homem natural, ele via a situação, ele via o jardim, ele via escurecer. Mas como Deus que era, ele conseguia ver a cruz. Como Deus que ele também era, porque o Espírito era com ele, ele poderia ver tudo aquilo que ele ia ter que passar. E por isso ele consegue orar dizendo, a minha alma está angustiada até a morte. A minha alma está angustiada até o fim. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E diz aqui, querido, que ele leva para um lugar mais junto. Só 3 discípulos, Pedro, Tiago e João. Ok? E quando Jesus chega ali e diz assim, olha, eu preciso que vocês orem por mim. Eu preciso que vocês orem comigo. Eu preciso que vocês intercedam, eu preciso que vocês clamem. É o momento agora que eu estou angustiado. Jesus era homem, querido, ele estava desesperado. Ele suou gotas de sangue. Ele estava com medo. Ele ainda pediu, Deus, ele pediu, Pai, se for possível, me dá um outro jeito, essa cruz mesmo. E o Senhor falou, é cruz mesmo. E quando ele chega ali, irmãos, existe alguém que está dormindo.
E a palavra diz assim, Marcos 14, 37. Então voltou os seus discípulos e os encontrou dormindo. Disse, olha aqui, querido, presta atenção no detalhe. Marcos 14, 37. Diz assim, então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Os três estão dormindo, Pedro, Tiago e João. Disse Jesus a Pedro, Simão, você está dormindo? É só para um. Ele não falou com os outros, falou, você está dormindo? Não pode vigiar sequer 1 hora comigo. Irmãos, por que ele não chamou a atenção dos outros também? Porque Pedro, querido, era aquele que disse, tu és o Filho do Deus vivo. Pedro era o homem que aparentemente tinha a revelação, mas aqui você vê que ele tinha a revelação, mas não entendia aquilo que ele mesmo tinha liberado. Porque se ele entendesse que Jesus era o Filho do Deus vivo, o Messias esperado, o Filho do Senhor, ele não estaria dormindo, com certeza ele estaria acordado. Mas Pedro é essa pessoa que no momento que tem que dormir, ele acorda, no momento que tem que acordar, ele dorme. E o Senhor está trazendo para ele uma lição assim, querido, olha, quando as coisas vierem contra a sua vida particular, você pode dormir, porque eu luto por você, mas quando as coisas vêm contra a igreja, agora Jesus estava orando ali, Jesus estava morrendo pelo reino, pela igreja. Quando algo se levanta contra a igreja, não durma, você não tem o direito de dormir, levante-se e interceda. Coisas que vêm contra a minha vida particular, descansa, Jesus é quem cuida das minhas coisas. Quando as coisas vêm contra a igreja, levanta-te e guerreie para proteger a igreja de Jesus. Amém? Pedro fala de nós. Eu tinha escrito assim, ó, Pedro fala de alguém. Depois eu mudei isso aqui, botei Pedro fala de nós. Porque não é alguém, irmão, sou eu e você. Pedro fala de nós, fascinados pelas coisas da terra. E você vai ver que não sou eu que estou falando, a Bíblia fala isso, que ele era fascinado pelas coisas da terra. Nós somos assim, irmãos, fascinados pelas coisas da terra. Pedro fala de nós, fascinado pelas coisas da terra, como a multidão que podemos atrair pelo poder de Deus. Quando nós viemos para Jesus, e quando você vê uma igreja assim, cheia, e quando você vai em outras igrejas ainda, e outras aglomerações, e quando você vê, irmãos, o que a igreja do Senhor Jesus, sabe, no tanto de gente que acumula ali, pelo poder do nome dele, mas as pessoas estão chegando. Pedro estava fascinado com isso. Comece a pensar, irmãos, que Pedro, ele era somente um pescador, ele não tinha influência nenhuma. A Bíblia fala que ele era iletrado. A Bíblia fala que ele não sabia falar. Depois a gente vê em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo vem sobre ele, ele falando com eloquência. Mas até então, ele não sabia falar, ele não sabia conversar. Ele tinha barcos, vivia da pesca, mas era a economia daquele lugar, ele era uma pessoa simples. Mas agora, quando ele começa a andar com Jesus, ele é alguém que está fascinado com as multidões, com grupos que ele nunca viu antes, com a possibilidade de tocar nas pessoas, com a possibilidade de conduzir pessoas. Sabe, Pedro era alguém que não conduzia ninguém, a não ser o grupo de pescadores que estavam com ele no dia a dia. Agora ele está fascinado, irmãos, pelo grupo de pessoas que ele pode conduzir, que ele pode ser voz na vida dessas pessoas. Assim somos nós. Querido, o ministério dos apóstolos atraíram multidões. O ministério dos apóstolos de Cristo, sabe, foi uma explosão na história. Atos dos Apóstolos nos conta isso. E muitos deles estavam fascinados com isso. Pedro fala de alguém que está fascinado com a possibilidade de caminhar no sobrenatural. Assim foi Pedro. A palavra de Deus fala que, estando as águas lá, e
Jesus novamente vindo de encontro a eles num barco. A palavra de Deus fala que, Mateus 14, 25, que Jesus vem andando sobre as águas e olha para ele, e ele mesmo diz: é tu mesmo? E Jesus falou: é claro que sim. Então ele diz: então manda-me ter contigo. Ele era atrevido, rapaz. E Jesus falou para ele: venha. Irmãos, eu não sei o que você consegue, sabe, capítulos como esse, me faz estudar durante semanas, e entendendo como aconteceu, por que aconteceu, por que Jesus ficou para trás, por que eles foram antes, por que só ele caminhou e os outros não. É assim que nós precisamos entender a palavra de Deus. Sabe, Pedro era alguém que tinha uma convicção, que queria fazer algo para Deus, mas ele queria fazer algo sem entendimento. Ele era afoito, ele era imediatista, como nós vimos aqui na escola na quinta-feira. Mas ele sai caminhando sobre as águas, e ele entende que ele pode fazer isso. Querido, pensa em alguém que mesmo depois de ter afundado e gritado: Deus, Jesus, socorre-me, ele começa a afundar. E ele não grita porque ele está se afogando, ele sabia muito bem nadar. De todos os discípulos, o melhor nadador era Pedro, pescador, criado na beira do mar. Ele tinha dado alguns passos, diz a Bíblia. Ele estava no máximo, querido, 4, 5 metros distante do barco que ele veio. Ele podia virar as costas e vir nadando e voltar para o barco. Mas quando ele diz: Cristo, Jesus, socorre-me, ele está falando: me ajuda a me manter no milagre, me ajuda a continuar sobre as águas. Eu não quero voltar para lá nadando. Se eu vim aqui andando, eu quero voltar andando. Se eu conseguir vir para cá andando, eu quero voltar novamente andando, e não é nadando. E quando Jesus olha e vê aquelas mãos afundando, mas existe o grito de socorro, Jesus vem, coloca ele novamente. E agora, irmãos, ele pode caminhar ao lado do Cristo, em direção ao barco. Irmãos, pensa a cabeça desse homem que chegou no barco. Irmãos, pensa ele tremendo. Eu fico pensando, irmão, você recebe uma palavra profética aqui, baba, chora, fica 20 minutos, meia hora aqui chorando, por uma palavra que foi o homem que liberou, mesmo que venha de Deus. Você é curado, irmão, de uma unha encravada, conta testemunho 1 ano, e glória a Jesus por isso. Agora pensa, irmãos, esse cara no barco, batendo a boca e pensando: eu posso andar sobre águas, eu posso, ainda que foram 3 passos, 4 passos, não me interessa, eu posso, irmão, você também pode, eu posso andar sobre as águas, eu posso. Eu penso nessas coisas. Sabe o que acontece, irmão? Nós estamos cercados de incrédulos. Nós estamos cercados, sabe, no trabalho, estamos cercados na família, estamos cercados de incrédulos. Por isso que Jesus não se manifesta mais como antigamente. Por isso que, sabe, o aidético não é curado, o canceroso não é curado. Por isso que nós estamos perdendo as pessoas que amamos, porque não somos como os crentes de antigamente. Não cremos naquilo que Deus sempre fez. Ele é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, sempre será o mesmo. O Deus de Elias, de Eliseu, de Moisés, o Deus que ressuscitou mortos de 4 dias. Mas nós estamos esperando sempre, esperando no medicamento, nos exames, nas medicinas da vida, porque não cremos. E isso é no nosso trabalho, na nossa família, muitas vezes na nossa igreja. De um lado e de outro estão cheios de incrédulos. E nós precisamos, querido, voltar à essência daquilo que foi igreja. Sabe, eu fico pensando, Pedro, irmãos, até o final ele ficou pensando: eu posso. Irmãos, eu tenho certeza que os discípulos olhavam para ele diferente, porque falaram: você foi incrédulo, né? Afundou. Fala assim: bobão, eu andei 4 passos, eu andei 5 passos, e vocês nenhum tiveram a coragem de fazer isso. Mas, querido, isso fascinou Pedro. Assim como eu estou falando para você de uma enfermidade que foi curada, fascinou sua vida. Uma palavra profética liberada fascinou a sua vida.
Nós somos como Pedro, fascinados por coisas da terra, fascinados pela ação do Espírito de Deus, mas na terra. Fascinados como andar no sobrenatural, começar a ver, sabe, fluir dons de cura, dons de palavra de conhecimento, de sabedoria. Como nós podemos nos mover naquilo que é de Deus, e com isso, queridos, ser diferentes do que sempre fomos antes. Isso nos fascina. Isso nos fascina. Pedro fala de nós quando somos fascinados por ver a nossa vida financeira transformada. Hein? Pedro fala de nós quando estamos desesperados em busca do Senhor, porque o desejo da nossa vida é ver a nossa vida financeira transformada. Tem de monte, irmãos, aqui no nosso meio. Acredito que muitos. O problema, querido, não é crer que Ele vai fazer, porque Ele vai fazer. O problema é segui-lo por essas coisas. Mas Pedro é como eu e você, fascinado por isso. Olha só, Lucas capítulo 5, uma pesca maravilhosa. Querido, Deus está me falando essas coisas essa tarde. Parece uma coisa simples, mas Deus, sabe, Deus mudou algo na minha história com essa palavra. Porque Deus falou assim: filho, olha Lucas 5, e eu olhei. Tá, Deus, uma pesca maravilhosa, eu já li isso 379 milhões de vezes. E o Senhor falou: o que é a pesca maravilhosa? Aí eu fui, sabe, respondendo ao que o Espírito me perguntava. E o Senhor falou: a pesca maravilhosa é uma grande colheita num tempo de crise. A pesca maravilhosa, no qual o protagonista era Pedro, era um lugar onde ele tinha, sabe, pescado durante toda a noite. E ele volta agora com suas redes vazias. E ele tem uma família para comer. E tem uma aldeia toda de pescadores para alimentar, não é só ele. Ah, ele tem família? Tem, irmão. Você sabe que ele tem família, ele tem esposa, tem filhos. Por quê? Porque a Bíblia fala da sogra de Pedro. Se ele tinha sogra, ele tinha esposa. Amém? Então ele tinha família. Ele tinha uma aldeia lotada de pessoas, com pais, com avós, com filhos, com crianças, com bebês. E ele tinha uma companhia de pesca. Você sabia disso? Por quê? Mas pastor, você falou que Pedro era pobre. Não falei isso, irmãos. Eu falei que ele era inculto. A pessoa pode não ser culta e ser próspera. Ele vivia da pesca, ele tinha uma companhia de pesca. Não eram barcos, eram muitos. Mas eles pescavam e trabalhavam com aquilo que pescavam. E as famílias comiam daquilo. Mas agora ele chega desesperado. E quando ele está ali, irmãos, é por isso que Jesus o escolhe. Porque Jesus escolhe os desesperados. Porque Jesus vem ao nosso encontro nesse tempo. E ali o encontra ali nas suas redes. Sabe por quê? Porque existia todo um povo agora que não tem sustento. Existem crianças sem ter o que comer. Existem famílias agora sem ter o alimento. Mas Jesus chega para ele, entra no seu barco, entra na sua vida, ministra com o povo de dentro do barco dele. Depois disse assim: Pedro, lança-te ao mar. E ele diz: como? Sim. Põe as redes de novo no barco e vamos adiante. Mas Deus, eu já fiz isso, já fiz aquilo, que você sabe, tudo que ele disse. E o Senhor falou: não tem problema. Eu sou o Senhor dos mares. Eu sou o Senhor de toda a terra. E diz agora que nesse exato lugar e nesse exato lado, lança a rede. E aí, querido, tinha que chamar outros barcos e fazer sinal para que vinham. Sabe por quê? Porque a provisão era muita. A pesca maravilhosa fala de um milagre de provisão em tempo de crise. O que muitos de nós aqui esperamos. Um milagre de provisão num tempo de crise. Num homem desesperado chamado Pedro, que agora tem tanto peixe que não sabe o que faz com aquilo. Isso sabe o que faz? Fascina o homem. Fascinou Pedro. Disse: olha, ó Deus bom esse.
Oh, Deus bom esse. Segui-lo nos fará não ter necessidade. Segui-lo nos fará ter rede cheia todos os dias. Mas Jesus não falou isso para ele. Mas é o que ele pensou. E por isso eu sou como Pedro, porque nós também pensamos assim. Mateus 17, 27 fala da moeda na boca do peixe, que é um milagre de provisão. Agora chega pessoas para cobrar. Você já viu? Você que talvez esteja apertado no aluguel, chega alguém para te tirar de lá. Chega alguém já com já judicialmente lá legalizado para poder despejar você. Sabe por que você não pagou o imposto? Sabe, irmãos, um financiamento que a gente tem que pagar e agora não tem mais jeito, pastor. Não sei o que eu faço, da onde que tiro, está atrasado. É um imposto. Sabe algo que é um compromisso seu, uma boleta, um cheque que vai vencer, um compromisso seu, é um imposto. O IPTU que chegou agora, chegou lá em casa ontem, é o imposto. Mas Pedro não tinha de onde tirar. Pedro não tinha. Mas Jesus fala assim: Pedro, vem cá, filho. O que tu sabes fazer? Eu sei pescar. Nesse exato momento, dessa forma, pega a tua vara. Procura o lugar mais perto onde você possa pescar e lança a tua vara, lança o teu anzol. Você encontrará um peixe, nele estará o recurso que você precisa. Nele estará o recurso que você precisa. Sabe, muitos, queridos, não tem nem força para dizer amém. Sabe por quê? Esses dias eu falei com a minha esposa, eu falei: olha, estranho, Deus está movendo alguma coisa. Eu falei: olha, o consultório está estranho. Sabe, eu não sei se é Deus me impelindo para que eu faça o que eu tenho que fazer e faça depressa. Sabe, eu já fui e já voltei algumas vezes, irmãos. E eu sei que eu não posso fazer isso. Mas sabe, eu precisava de pagar algumas coisas. E estava assim, né? Não nos faltou nada, mas estava meio estreito. Aí, acho que antes de acabar o mês de abril, no final do mês de março, na última semana, irmãos, chegaram 2 peixes. E eles vieram com as moedas na boca. E eu cheguei em casa com uma quantia, irmãos. É uma quantia. É uma quantia. E ela olhou, porque eles não pagaram em espécie. Então assim, não veio com as moedas, irmão. Veio com um monte de nota na boca, os peixes. E a Karen falou: o que é isso? Eu falei: os peixes chegaram na última hora. Sabe por quê, querido? Eu estou no barco. E quando a tempestade vem, eu estou dormindo. Confiando no Senhor. Confiando no Deus que conhece os teus segundos, os teus minutos, cada passo, cada dia. O Deus da provisão, o Deus do sobrenatural, o Deus que não te deixa, o Deus que te protege, o Deus que te guarda, o Deus que te abençoa, o Deus que é fiel. O Deus que é fiel. Aleluia. Isso foi um milagre de provisão. E chegou ali, ele pegou a moeda e foi lá e pagou primeiro pelo Senhor e depois por ele. E Pedro falou: olha, oh Deus bom. Isso fascinou ele, irmãos. Assim como nos fascina. Marcos 6,38 fala da multiplicação dos pães e dos peixes, que é um milagre de quê? Provisão. Irmãos, pensa no lanche de uma criança. Pensa no lanche de uma criança: 5 pães e 2 peixinhos. Estava na lancheira de um menino. Pensa na provisão que dá para uma única vez, uma única pessoa comer. Pensa na provisão que dá para uma única vez, uma única pessoa, que é uma criança, comer 5 pães e 2 peixes. O Senhor falou: quer me dar? Tem coragem? Tem coragem? Se fosse eu e você, dizia: de jeito nenhum, agora não. Quem sabe no próximo domingo. Mas o menino falou: eu tenho. É tudo seu. Uhul. Sabe por quê?
Porque o Senhor diz: aquele que não se fizer como uma criança não pode ver o reino dos céus. Alguém que confia. Alguém que confia. E o menino falou: é todo seu. E Jesus pegou, dando graças, repartiu. Mais de 10.000 pessoas comeram. Mais de 10.000 pessoas comeram. E sobrou para outros dias. Sobrou cestos cheios. Sabe por quê, querido? Porque Ele é o Deus da provisão. Aí, Pedro é como eu e você. E Pedro falava assim: isso sim é Deus. O resto é bobagem. Isso sim é Deus. Isso sim é andar com Deus. Pedro fala de nós fascinados por curas físicas. Já falei aqui de como nós somos curados pelo Senhor. A palavra de Deus fala, querido, Deus foi me mostrando essas coisas. Mateus, no capítulo 8, eu comecei a ver, Mateus capítulo 8, o capítulo todo diz assim, olha, no início, diz assim Mateus 8, capítulo 1, descendo do monte, ele vai atender um pedido de quem? De um leproso. Desce um leproso, ele atende o pedido de um leproso. Quem era um leproso? Leproso era alguém marginalizado pela sociedade. O leproso, quando ele se detectava assim, a tendência de uma pessoa estar com lepra, se tinha ali uma ligeira desconfiança de estar leproso, se apresentava ao sacerdote. O sacerdote olhava e dizia: você está impuro, e você era retirado, excluído, removido da sociedade. Você não andava mais no meio dos outros. Você não habitava mais nas aldeias. Você ia para um leprosário, aonde lá você ficava até a morte. Você era removido, excluído do meio do povo. Esse era um leproso que vai até Jesus. Jesus o recebe, ele diz, fala para Jesus: olha, se queres, tu pode me tornar limpo. Jesus fala: sim, eu quero. E toca nele, ninguém tocava. E diz: seja limpo agora. Aleluias. Aí no verso 5 em diante, Jesus vai falar agora de um centurião que chegou para ele também. Cura de novo. Está vendo que a palavra está assim? Cura de novo. Chega um centurião para ele. Agora, quem era um centurião? Alguém reconhecido pela sociedade. Deus é o Deus de todos. Ele é o Senhor de todos. Ele é Deus dos ricos e dos pobres, dos abastados e daqueles que não têm condição. Ele é o Deus de toda a terra. Ele fala com o leproso, que era alguém marginalizado, mas também fala com o centurião. Centurião era um capitão da guarda romana que liderava 100 soldados. Que agora não é um judeu, não é um hebreu. Não, cria no Deus de Israel. Mas de alguma forma ele creu no Senhor Jesus. E diz: olha, eu tenho um servo lá. Ele está enfermo, paralítico. E está numa cama terrivelmente doente. E o Senhor falou assim: olha, já que eu curei o leproso, eu também vou atender seu pedido. Eu vou até a tua casa. Ele diz: não faça isso, não precisa. Apenas diga uma palavra. Eita Deus. Irmão, essa fé que nós precisamos. Nós queremos tantas coisas, nós queremos tantos artifícios, tantos argumentos, tantas coisas para que Deus haja. Ele falou: não, apenas diga uma palavra e o meu servo ficará curado. E Jesus falou que ele fique curado. E sabe o que ele falou? Não encontrei fé como a tua em Israel. Aí ele sai dali por volta do verso 14 e cura de novo. Cura quem? A sogra de Pedro. Pedro é assim como eu e você, fascinado por essas coisas, entendendo o que está acontecendo. Irmãos, Pedro se fascina tanto que ele vê pessoas agora não doentes, mas mortos de 4 dias ressuscitar, como acontece em João capítulo 11 com Lázaro.
Pedro, ele está tão envolvido com isso tudo. Pedro vê a ação do Senhor sobre os endemoniados. Quando ainda nesse capítulo, vem seguindo, o capítulo 8 que estamos lendo, e quando chega lá pelo verso 25, ele repreende uma ação sobre os meios físicos. No versículo 28, ele repreende um espírito maligno, uma legião de demônios na vida do gadareno. E Pedro está cada vez mais fascinado, como eu e você nos fascinamos com Jesus, como eu e você nos fascinamos com a trajetória, com o processo na vida de um homem de Deus, como eu e você nos fascinamos com aquilo que Deus pode fazer. Mas Pedro é alguém como nós, que resiste o processo da morte. E é aqui que eu quero chegar com você. Pedro é alguém que vive tudo isso, irmãos. Mas no momento em que Jesus chega para ele e diz: Pedro, tudo que você viu aqui acontece por uma única coisa, porque eu estou morrendo. Meu Deus, o Senhor me falava disso nessa tarde. Jesus estava, querido, numa unção tão profunda, numa ação de graça tão forte. Não é porque Ele está com Deus, não é porque Ele é Deus, porque agora Ele está em natureza humana. A palavra fala em Filipenses que Ele não quis com usurpação ser igual a Deus, mas Ele se destituiu de toda a roupagem, de toda a ação do Espírito Divino para ser como um homem. Mas sabe o que está acontecendo? É um homem que está morrendo. O processo da morte para Jesus não acontece na cruz do Calvário, quando os pregos estão transfixando as suas mãos. Acontece desde o momento da sua vinda. Quando Jesus nasceu, Ele já está morrendo. Quando Ele deixou o seu palácio celestial, quando Ele deixou o seu trono, quando Ele saiu de se assentar à direita de Deus para vir aqui na terra, Ele já está morrendo. E porque Ele está morrendo, a provisão está chegando. Ei! Porque Ele está morrendo, as curas estão acontecendo. Porque Ele está morrendo, até os mares e os ventos o obedecem. Porque Ele está morrendo. E Ele começou a passar essa mensagem para os seus discípulos. Em Mateus, eu quero que você leia agora Mateus capítulo 16, abra comigo. Mateus 16, 21 diz assim: Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que Ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e dos chefes, dos sacerdotes, dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: você está vendo o que está acontecendo aqui? Pedro chama Jesus à parte e dá uma bronca nele. Fala: não pode. O homem que faz todas essas coisas agora vai morrer assim? Então Pedro, chamando à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Agora eu te pergunto, querido, esse homem tem a revelação? Sim ou não? Esse homem tem a revelação completa? Esse homem tem o entendimento daquilo que ele liberou? Tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. Esse homem sabia o que ele estava falando? Agora ele está impedindo o processo. Agora ele está interferindo naquilo que é o propósito eterno do Senhor. E ele aparece e diz: olha,
isso nunca vai acontecer. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Chamou ele de demônio. Você é uma pedra de tropeço para mim. Por quê? Porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Pedro é alguém como eu e você. O que eu estou falando aqui desde o início? É o que Jesus falou para ele. Você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Irmão, todas as vezes que eu penso nas minhas coisas, eu sou uma pedra de tropeço para quem que está escrito aí? Eu vou ler de novo, você não entendeu? Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: nunca, Senhor, isso nunca te acontecerá. Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Eu sou uma pedra de tropeço para a igreja. Eu sou uma pedra de tropeço para a obra que Jesus está fazendo na terra. Todas as vezes que o foco do meu pensamento, dos meus objetivos sou eu mesmo. Todas as vezes que eu estou olhando para mim mesmo. Todas as vezes que eu resisto à morte. Porque Deus nos chamou, querido, todos nós a morrer com Ele. Eu dizia esses dias num convívio que Jesus, Ele não morreu por nós. A gente pensa isso. Ah, Jesus morreu por nós, eu fiquei vivo. Não. Ele morreu conosco. A Bíblia fala que nós morremos com Ele, para que na sua ressurreição nos tornássemos nova criatura. Esse é o pensamento. Agora Ele está dizendo assim: olha, tu és para mim uma pedra de tropeço, porque pensa nas coisas de Deus e não dos homens. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, e então pode seguir-me. Quantos estão negando a si mesmo aqui nessa noite? Quantos fazem isso todos os dias? Estão negando a si mesmo. Quantos não se defendem mais? Quantos não se defendem mais? Quantos não brigam mais pelas suas próprias coisas? Mas estão negando-se a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo. Pois quem quiser salvar a sua vida, terá que perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. É forte, varão. É forte, igreja. E não é uma poesia, é a essência do reino de Deus. Sabe o que aconteceu? Ele não entendeu. Como, pastor, ele não entendeu? Jesus falou isso para ele: Pedro, eu preciso morrer, e você também. Aí, pouco tempo depois, vêm os soldados e agarram a Jesus para levá-lo. E o que Pedro faz? Tira da sua espada e decepa a orelha do soldado, Malco. Quer dizer que Pedro é como eu e você. Não entende o processo da morte. Não para de reagir. Quantas orelhas você cortou essa semana, querido? Hein? Quantas orelhas você cortou no próximo mês? Quantas pessoas difamamos, ferimos, atingimos, atacamos, defendendo aquilo que é nosso, defendendo aquilo que a gente pensa que é, que nem sabe se verdadeiramente é. Quantas pessoas, quantas orelhas nós cortamos, se não cortamos logo a cabeça fora? Sabe o que é isso? Resistir à morte. Não, eu não morro, não morro, não morro, não morro e não morro. É assim que nós somos. Mas o convite para Jesus é: abandona isso, cara. Pedro fala de nós, que mesmo advertidos, avisados de nossa falta de entendimento e de nossa fraqueza espiritual, continuamos a defender a nossa posição de equilíbrio. Está tudo sob controle. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, eu repreendo, Pai, toda a ação do inferno, Pai, toda a inquietação, tudo aquilo, Deus, que tenta, Senhor, roubar o foco, Senhor, daquilo que o Senhor está falando.
Pai, a mensagem da morte sempre foi, Pai, resistida desde a eternidade. A mensagem da morte sempre foi resistida, Pai, desde o tempo apostólico, Senhor. E por isso, Deus, Senhor, não cumprimos o propósito. Deus, eu repreendo nessa noite toda ação do inferno. Pai, eu repreendo nessa noite, Pai, todo espírito de inquietação, toda vontade, Pai, de ir no banheiro, de beber água, toda conversa paralela, e pelo poder do Teu Espírito, Senhor, toque, Pai, as mentes, toque os corações, Pai, traga-os, Pai, para a essência daquilo que estamos falando, em nome de Jesus. Escuta isso que eu vou te falar. Pedro fala de nós, que mesmo advertido, avisado da nossa falta de entendimento e da nossa fraqueza espiritual, continuamos a defender a nossa postura, a nossa posição de equilíbrio, dizendo, está tudo certo. Quantas vezes nós somos advertidos, fala, cara, tu está procedendo mal, tu vai cair. Não, pastor, está tudo certo. Quantas vezes, querido, nós somos advertidos, olha, meu irmão, não está certo assim, essa forma de tratar com o dinheiro não está certo, essa forma de ser infiel para com Deus, isso aqui não funciona, vai trazer ruína para a sua vida. Não, pastor, eu tenho a revelação, não tem nada, porque você vai estar contra a palavra de Deus. Não tem nada, querido, não tem nada, porque você tem que estar debaixo de uma cobertura espiritual, que te direciona e que te liga ao Senhor, que é a paternidade do céu. Para de ser senhor da sua vida, para de ser senhor dos seus conceitos. Você não sabe nada do que você acha que sabe, porque eu também não sei. Por isso que eu estou dizendo, Pedro não é como você, eu estou dizendo que Pedro é como nós somos, porque eu também sou como Pedro. Eu preciso aprender, e por isso que Deus está falando conosco. Sabe, querido, vamos deixar de ser arrogantes, de ser pessoas que somos o dono da verdade, que criticamos. Sabe, meu irmão, quanto mais você critica, quanto mais você tenta ensinar alguma coisa, mais demonstra que você não sabe, mais demonstra que você não cede, que você não se coloca numa posição em que Deus te quer. Aonde, pastor? Morrendo a cada dia. É isso que o Senhor está falando aqui. Quantas pessoas avisadas, querido, seu casamento vai por água abaixo se você continuar assim. Não, pastor, estou jejuando, agora estou num processo aqui, agora estou fazendo não sei o quê, agora, irmão, desculpas, mas não mudam. Queridos, se você não tomar conta da sua vida, do casamento seu, se você não direcionar melhor os seus filhos, a coisa, não, pastor, não está nada certo, irmão, está tudo errado. Pedro foi advertido. Aí o Senhor vê, sabe, a falta de entendimento dele, quando ele tenta segurar Jesus e não deixar Jesus ir à cruz. Aí Lucas 22:31, põe aí, Lucas 22:31, Jesus vem claramente agora e diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu você para peneirá-lo como trigo. Quer algo mais claro? Jesus chegou para ele e falou: Simão, o diabo pediu para tocar na tua vida. O diabo me pediu para te colocar numa peneira e fazer você passar pelo fim da peneira. E sabe o que eu fiz? Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortalece aos seus irmãos. Sabe o que Jesus está falando aqui? Olha, Simão, o diabo pediu para tocar na tua vida. E pela tua insistência, e pela tua negligência, e pela tua arrogância, eu permiti que ele tocasse na tua vida. Eu só vou fazer o seguinte: eu vou orar por você, para que na prova que você vai passar, aonde Satanás irá te peneirar, você não caia, você permaneça. Querido, será que isso aqui não foi na queda dele? Não sei. Será que não foi lá no cantar do galo? O Senhor me falava disso hoje. O Senhor falava: olha, eu vou orar por você, para que você tenha forças, mas vigia, porque já está escrito, Satanás está vindo contra a tua vida, te liga. E depois disso Jesus ainda fala assim para ele: tu é desviado, tu andou sobre as águas, mas tu é desviado. Tu viu mortos ressuscitar de 4 dias, mas tu é desviado. Tu viu tu viu moedas na boca do peixe, mas tu é desviado. Tu viu multiplicação de pães e peixes, mas por quê?
Você se fascinou com tudo isso e esqueceu que o meu reino não é dessa terra. Você se fascinou com o reino terreno. Por causa disso você desviou, está desviado. E eu quero te dizer, quando te fortalecer, quando tu te converter de verdade, que não é o tempo agora, fortalece os teus irmãos. E sabe o que Pedro falou no versículo seguinte? Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e até mesmo para a morte. Hein? Pedro é como eu e como você. Não aceita a disciplina. Pedro é muitas vezes como nós, querido. Não ouvimos a voz. Não ouvimos a voz que nos adverte. Com tudo isso, Deus colocou aqui, ó, diante dele. Está tudo escrito, vai acontecer. Pedro falou: isso não me preocupa. É isso que está escrito aqui. Pedro falou: está tudo certo, Senhor. Eu estou pronto para morrer contigo. Eu estou pronto para ser preso contigo. E não só para ser preso. Se for preciso, eu sou até crucificado no seu lugar. Sabe o que é isso, querido? O espírito da arrogância que está em nós. O espírito da altivez. O espírito de achar que somos quando não somos. E sabe o que aconteceu? Depois de ser tanto advertido, tanto falado, Jesus foi crucificado. E quando Jesus foi crucificado, aquele que estava pronto a ser preso com Jesus, ele foge. E aquele que estava pronto a ser crucificado com Jesus, ele nega o seu Deus no cantar do galo. E agora está lá, esse Pedro caído. Ei, aquele que se fascinou com as coisas da terra. Sabe por que nós perdemos a fé, irmãos? Essa é uma palavra, querido, para você ouvir 50 vezes. 50 vezes. Ah, pastor, o senhor não está liberando aquelas revelações 50 vezes, irmãos. Sabe por que nós estamos aqui num dia e depois não estamos mais, querido? Porque somos como Pedro. Nós nos fascinamos com as coisas da terra. Nos fascinamos com o Deus que traz a moeda na boca do peixe, com o Deus que multiplica os pães. Nós nos fascinamos com o Deus que faz nos andar sobre as águas. Nos fascinamos com o Deus que cura o nosso câncer. Nos fascinamos com o Deus que nos faz pregar o Evangelho. Mas não entendemos que o reino dele não é comida e nem bebida e nem coisas naturais. Temos que entender que o reino dele é um reino espiritual, criado dentro de nós. Foi isso que ministramos numa palavra ali. Pega aquela palavra, peça em DVD, o reino interior. Falamos disso, da essência do que Deus está construindo dentro de você, que esses homens não entendiam. Então qual que era a revelação de Pedro? A revelação de Pedro era: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sabe qual que era a esperança de Israel? Que veria um Messias, que o Messias governaria Israel, que o Messias seria um rei, que os livrariam das mãos dos romanos. Então a revelação de Pedro é: tu és Jesus, o Filho de Deus. Esse Jesus, o Filho de Deus, é o rei de Israel, mas ele não tinha revelação de que ele era o Cristo de Deus. Aquele que veio não para reinar em nada na terra, mas para ser crucificado, ressuscitar ao terceiro dia e reinar para toda a eternidade nos céus. E é isso que nós precisamos. Por causa disso ele cai. Agora sabe onde ele está? Voltou para os antigos lugares. Eu vejo, querido, as pegadas de Pedro na areia. Eu vejo Pedro voltando para um lugar depois de tanto tempo e falando: há anos eu saí desse lugar, há anos eu não vim aqui. Pedro voltando, pisando na areia e olhando para suas redes já secas, redes poídas, e dizendo: voltei para a estaca zero. Sabe por quê? Porque fui avisado. Sabe por quê? Porque fui alertado. Sabe por quê? Porque fui direcionado, mas a minha soberba não me permitiu ver. O próprio Cristo me falou que eu seria peneirado e cairia, mas eu disse que eu estava pronto. Sabe, o espírito de Pedro
é o espírito que diz que faz, mas na hora não faz. O espírito de Pedro é o espírito que Deus não perguntou nada para ele, mas ele falou: eu vou, eu faço, eu aconteço, eu morro. O espírito de Pedro é esse, irmãos. São as pessoas que dizem que vão, que vai acontecer, que vai fazer, mas na hora da morte elas não estão ali para fazer. Você sabe que lá naquele primeiro versículo que nós lemos aqui, quando Pedro estava dormindo, aí você diz assim: ah, pastor, eu também já li isso muitas vezes. Eu também. Mas a cada vez que eu leio a palavra, querido, em qualquer lugar Deus me fala coisas novas. E você sabia que ali onde Pedro não conseguiu, no Getsemane, onde Pedro não conseguiu segurar o seu sono, chega Jesus. Quando Jesus chega, Jesus não chama a atenção dos outros, chama a atenção dele, e diz assim a palavra: e Jesus disse a Pedro, Simão. O que isso quer dizer? É assim que se estuda a palavra. Jesus disse a Pedro, Jesus está falando para Pedro, mas não chamou ele de Pedro, chamou ele de Simão. Sabe por quê? Porque Jesus havia trocado o nome dele. Simão não era mais Simão, Simão era Pedro, mas de vez em quando Deus, ou seja, Jesus, chamava ele de Simão, porque a palavra Simão, ela vem da origem Simeão, que quer dizer escuta, que quer dizer te atenta, que quer dizer te alerta, que quer dizer ouve. Simeão, Simão quer dizer isso. Então por isso que Jesus chega e diz a Pedro: Simão, está dizendo, escuta, alerta, tu vai cair. Será que nós não escutamos isso, querido? Deus não nos chamando mais de Pedro por alguns momentos, mas nos chamando de Simão. E é um alerta, está dizendo: escuta a igreja, escuta a igreja, escuta, escuta João, escuta Maria, escuta José, dá ouvido à minha voz, dá ouvido à minha voz, tu vai cair, dá ouvido à minha voz. Isso é Simão, escuta. Pedro não. Pedro é o nome que Jesus tinha dado para ele, que no grego é Petros, que no hebraico é Cefas, que significa pedra. Uma pedra pequena tirando da pedra maior, que é Jesus, uma pedra grande. Agora deixa eu te falar, Pedro é como eu e você. Essa pedra, que é o nome dele, Pedro, não significa Cristo, porque ele não é o Cristo. Essa pedra significa lei, porque foi em tábuas de pedra que Jesus escreveu, né, que o Senhor deu as leis para Moisés. O nome Pedro dele significa lei, sabe por quê? Porque Pedro era um cara legalista, assim como nós, legalista, muitas vezes religiosos, muitas vezes cautelosos numa palavra, que só ficamos nela, e a palavra gera morte, porque é a revelação que traz vida. Pedro é assim, alguém que seu nome significa pedra, significa lei, legalista, alguém que depois de tudo que Jesus fez por ele, ele ainda queria tirar os judeus de tudo aquilo do processo de Deus, tirar os gentios, desculpem. Ele queria que tudo aquilo que estava sendo liberado por Jesus em Atos fosse só para os judeus e não para os gentios. Pedro é alguém como nós, que Jesus vem nos ensinar com a nossa própria sombra. Pedro é alguém que Jesus vem nos ensinar com a nossa própria sombra. Quando Pedro passava e via um gentio, alguém que não era hebreu, e dizia: eu não vou orar por ele, eu não vou discipulá-lo, eu não prego para ele, eu não oro para que ele faça isso. Ele não fazia, mas quando ele passava, a sombra dele passava em cima dessa pessoa, e a sombra dele curava. Você está entendendo isso? E com isso Jesus está falando assim, legalista. Jesus está falando assim, legalista, religioso. Jesus está falando assim, para de olhar, não é roupa, não é cabelo, não é saia, não é conversa, não é método, é graça, é amor. Jesus está falando para ele: ei, acorda, cara. Olha de onde eu te tirei, tu foi cair no buraco, eu fui lá, te restaurei novamente. Pedro, pedra, Simão, escuta, é amor, é amor.
E ele disse, não, eu não quero curar. Mas a sombra dele... E as pessoas iam sendo colocadas nas ruas, iam sendo colocadas nas praças, e aonde Pedro estava, sabe, as pessoas iam colocando os doentes e os enfermos, e a sombra dele passava e todo mundo ia sendo curado, paralítico ia andando, e Jesus está falando, eu estou curando através de você, não só os judeus, mas homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Esse é o projeto de Deus. E Pedro começou a entender e a saber que o evangelho, ele é inclusivo, e começou a trazer todo mundo. Agora, Pedro é como eu e você, que com todos os nossos pecados, que quando nós caímos, escuta, eu vou terminar aqui, que quando nós caímos, quando nós falhamos, quando nós voltamos lá para consertar nossas redes, quando nós voltamos para um lugar onde não conseguimos olhar para cima, não conseguimos voltar para perto das pessoas que nos avisaram por vergonha, não conseguimos voltar para o lugar onde saímos por vergonha, porque nos advertiram, nos falaram, nos avisaram, mas nós fomos, querido, rebeldes, arrogantes. Nós somos assim. Agora Pedro volta lá e está consertando suas redes poídas, está consertando os barcos que há tempo não pescavam, está olhando triste no seu coração, angustiado, dizendo, o que eu fiz da minha vida? Como eu não ouvi a voz dele? Ele volta para as antigas práticas, ele volta a pescar. E quando ele volta a pescar, a palavra de Deus fala isso em João, no capítulo 21. Jesus ressuscita dos mortos e vai até ele. Está entendendo o que eu estou te dizendo? Pedro é como nós quem, pastor? Um homem que Deus vem atrás de mim. Deus vem atrás de mim, querido. Deus vai atrás de você, Ele vai. Deus vem atrás de mim para te dizer, ei, tudo que eu falei para você que ia acontecer, aconteceu, tu é um cabeça dura, mas eu te amo. Sabe, Ele vem para você para te falar, olha, teimoso, eu falei para você, tu não ouviu, mas eu te amo. E sabe o que Deus faz, querido? Restitui Pedro no lugar de honra que ele tinha antigamente. Isso é perdão. Perdão não é aquele negócio, pastor, eu perdoei fulano, mas não olho mais para a cara dele. Pastor, eu perdoei Beltrano, mas, sabe, eu quero que ele se exploda. Não, irmãos. O verdadeiro perdão é você restituir a pessoa um lugar de honra, independente daquilo que ela tenha feito. Foi assim que Jesus fez com Pedro. Aí diz a palavra que Jesus ressurreto aparece para uma daquelas mulheres e diz assim, diga para os meus discípulos que eu vou adiante deles e eu vou encontrá-los. Diga a Pedro e aos outros. Jesus tinha um foco. Sabe quem foi o primeiro discípulo de Cristo a ver ele ressurreto? Sabe quem foi? Pedro. Sabe quem foi? Pedro. E agora ele está lá naquele barco de novo e Jesus chega para sentar com ele do mesmo jeito. Olha só, aonde Pedro negou Jesus? No pátio do sumo sacerdote. Ali Jesus estava sendo julgado, Jesus estava sendo chicoteado, Jesus estava sendo martirizado. No pátio do sumo sacerdote, num dia escuro, caiu a luz, aí estava frio, fizeram uma fogueira. E ele chegou para se assentar, para comer alguma coisa e se esquentar na fogueira ali, ele negou Jesus. Depois desse tempo, Jesus traz ele para o mesmo lugar, para a beira de uma fogueira, onde tinha um peixinho assado, e onde ele estava se aquecendo do frio, e Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? Meu Deus. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Assim é Pedro, como eu e você, um homem que mesmo com nossos pecados, com as nossas falhas, o Senhor nos encontra. E o Senhor nos restitui a um lugar. Jesus senta com ele e diz assim, Pedro, tu me amas? No original essa palavra é ágape. Não existe na língua grega amor como é amor para nós. Tudo é amor. Amor, para a gente amor é uma palavra banalizada. Tudo é amor. Para o grego não. Tem vários tipos.
4 são bem conhecidos, mas tem mais: amor eros, amor ágape, amor filéu, amor, sabe? Então assim, o amor ágape é o amor de Deus, é o amor de Deus, é um amor de sacrifício, é um amor de dar a vida. Esse é o amor ágape. Queridos, olha para cá, quando Jesus chega para ele e diz assim: Pedro, tu me amas? Daria tua vida por mim? E ele responde assim: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Está lá em João 21. Quando ele responde amo, ele responde filéu, filos. Na verdade ele estava dizendo assim: tu sabe que eu gosto muito de você. Aí Jesus falou: não foi isso que eu te perguntei, vou perguntar de novo. Pedro, tu me amas? E ele baixou a cabeça e disse: sim, Senhor, tu sabe que eu te amo. Filos, novamente. Jesus perguntava a ágape: tu vai dar tua vida por mim? E ele respondia: eu gosto muito do Senhor. Aí na terceira vez, querido, na terceira vez, Jesus pergunta assim: Pedro, tu me amas? Jesus pergunta filos. E ele responde dizendo filos novamente. Sabe o que ele está falando? Uma vez eu disse para o Senhor que daria a minha vida, e não fui capaz de dar. Agora eu digo para o Senhor que isso que o Senhor vê em mim é tudo que eu tenho para te oferecer. Eu não posso dizer que eu daria a minha vida por ti, porque eu já falei isso um dia, e na hora H eu fraquejei. Eu disse para todos os discípulos que eu era o que mais te amava, o que mais fazia, e não fiz coisa nenhuma. Eu fui, como o meu nome diz, pedra, lei, legalista, religioso. Uma vez eu disse que daria a minha vida. Agora, Senhor, eu não posso dizer isso. Eu quero dizer para o Senhor: filhos, eu quero dar para o Senhor aquilo que eu posso, aquilo que o Senhor vê. E Jesus olhou para ele com amor e disse: então, isso me basta. Eu transformarei o teu filéu em ágape. Eu farei com que aquilo que você tem, se é o reconhecimento teu, na tua humildade que você se apresenta agora, eu te farei um homem, um mártir do Evangelho. Tu morrerás por mim, e não será crucificado como eu, mas será crucificado de ponta cabeça, porque a tua morte será pior do que a minha, porque agora tu vais se manifestar com ágape. O Senhor liberou para ele o que ele precisava. Agora tu pode dizer que tu entrega a tua vida por mim, porque no teu reconhecimento eu libero para você o que você precisa. E é isso que Deus está esperando de nós: reconhecimento, para recebermos aquilo que nós precisamos. Quando Pedro falou: eu vou, eu faço, ele caiu. Quando Pedro falou: não dou conta, Deus, de ser o que o Senhor me pede, Deus o fortaleceu e ele foi além daquilo que estava sendo pedido. Quando a expressão de Pedro era eu faço, eu faço, eu faço, ele caiu. Quando o entendimento dele era Deus é que me ama, Deus é que fez por mim, eu entendo que o amor dele é maior do que o meu, porque a Bíblia diz que ele nos amou primeiro. Querido, você não ama Deus 1/100º daquilo que Ele te ama. E por isso que tem a apresentação, sabe de quê? De Pedro e de João. João é justamente o contrário. Enquanto Pedro significa lei, João significa graça de Deus. João significa amor do Pai. A palavra João significa, no hebraico, Yohanan. João, Yohanan, Io, prefixo do nome de Yahweh, ou Yahvé, Deus. Hanan, graça. Yohanan, a graça de Deus, era a presença de João. Escuta isso aqui para a gente orar. João representava graça. Ele nunca falou que morreria por Jesus. Ele nunca falou que iria até o fim. Ele nunca falou que ia fazer coisa nenhuma. Mas ele sabia de uma coisa: Deus me ama.
Nós vamos cantar isso aqui nessa noite. Deus me ama. Ele não dizia eu amo, ele dizia ele me ama. Escuta, irmão, é lindo isso. Pensa. Pedro falava assim, olha, eu faço, eu amo. João dizia, ele me ama. João falava assim, eu não sei quanto que eu amo, porque meu amor não é nada perto dele, mas ele me ama. Ele me ama tanto. Ele me ama. Aí você vê escrito lá, não, pastor, mas a Bíblia fala que João era o discípulo que mais Jesus amava. Ele escreveu isso, irmão. Todas as vezes que você vê isso na Bíblia, 2 ou 3 vezes, é no livro de João. Foi ele mesmo que escreveu. Não foi Jesus que falou isso em lugar nenhum. Jesus não falou, você é o discípulo que eu mais amo. Jesus nunca deixou isso explícito. Jesus nunca falou isso para pessoa nenhuma. Jesus nunca decretou que João era o discípulo do amor que ele mais amava. Nunca falou isso. Porque Jesus amava todos da mesma forma. Mas João se achava o mais amado. João falou, ele me ama demais, eu sou o mais queridão. Ele me ama muito. E por isso ele escreveu. O discípulo mais amado, o discípulo mais amado, o discípulo que Jesus ama, ele escreveu a respeito dele mesmo. Pedro achava que amava Jesus. João sabia que Jesus o amava. E quando eu me estabeleço na força dele e não na minha, eu chego na cruz. Quando eu me estabeleço no sentimento dele, ele morreu por mim, ele é quem me ama, ele é quem me sustenta, ele é quem me liberta. Quando o foco é o que ele está fazendo, quando o foco é a ação dele na minha vida, eu chego até a cruz. João foi o único discípulo que chegou até a cruz, o único, todos o abandonaram. Por quê? Porque ele sabia que Jesus o amava. Quando o foco é eu faço, eu amo, eu dou, irmãos, você está pronto a cair. E quando ele chega lá na cruz, o Senhor dá para ele a mãe dele, Maria, para que ele cuide. E o Senhor dá para ele o Apocalipse, para que ele escreva. Porque é graça. Ele me ama. Você crê isso? Você pode ficar de pé em nome de Jesus.